Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada vimos que o nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal da Terra e que os espíritos vêm nos mostrar que ele tem mais de material do que espiritual. E na Terra ele pode ser transformado, manipulado esses fluidos, né? Portanto, nosso perispírito também pode sofrer alterações em seu estado molecular, justamente para que ele fique visível momentaneamente. Estamos dentro do capítulo 15, hoje fechamos o capítulo 15, né? Falaremos sobre manifestações físicas, mediunidade, do item 40 ao item 44. Nos anos de 1853 a 1855, os fenômenos das mesas girantes constituíram verdadeiro passatempo, sendo quase diversão obrigatória nas reuniões sociais. Isso lá na França. Mesas que se elevavam, que quando questionadas respondiam perguntas. Ora, até uma mesa se levantar é perfeitamente explicável pelas leis da física. Agora, matéria inerte, responder perguntas? Como assim? Dessa curiosidade nasceu o Espiritismo. Léon Hippolyte Denis d'Arrivaio, célebre frase francês, estudioso, foi atrás desses fenômenos, descobriu que por trás das mesas existiam algo mais do que brincadeiras, como naquela época. Existia inteligência. Hoje nós aprendemos um pouco sobre espírito e perispírito. E vimos que o espírito consegue manifestar sua vontade, quando desencarnado, através do nosso corpo, do corpo espiritual, ou perispírito, né? É através desses fluidos que ele consegue se manifestar e atuar sobre a matéria inerte, produzindo sons, ruídos, movimentos, né? Não só de mesas, mas também como outros objetos. Isso tudo não são milagres. Falamos em capítulos anteriores que milagres definitivamente não existem, né? O que existe são leis naturais e imutáveis, que ainda desconhecemos. Nada tem de sobrenatural. Muitas pessoas assistiram, né, o filme Ghost, muito famoso. E quem já assistiu vai lembrar de uma cena que o desencarnado manipula elementos materiais dentro de um trem. Ao ser questionado pelo ator principal, ele explica, né, que não tem que mexer com os dedos, porque o ator principal estava tentando manipular com os dedos, com as mãos ali, né? Meu garoto, você não tem mais carne, você não tem mais mãos. Você tem que manipular através da sua vontade, através do seu pensamento, né? E a evolução se fez. Das mesas foi se adaptando materiais mais leves, cestas, lápis, consumindo cada vez menos força, até chegar ao humano, né? A mediunidade em si. Aí o leque abriu de uma forma espantosa. Existe uma gama enorme de mediunidades hoje. Psicografia, que é a escrita, psicofonia, que é a falada. Tem uma pouco conhecida que é a psicotografia, que é a pintura mediúnica, né? E por aí vai, mediunidade de suporte e tantos outros que existem. E tudo isso é possível graças a esse corpo espiritual, ao nosso perispírito, porque quando o espírito se comunica, ele não tem mais o corpo carnal. É através do seu perispírito que ele o faz. Aqui cabe uma informação bem pertinente a respeito da comunicação mediúnica. Diferente de como dizem por aí, o termo incorporar. Esse termo não existe, gente. Para que ocorra a comunicação, o espírito não entra no corpo do médium, não incorpora. O espírito comunicante simplesmente ficará ao lado do médium, ou seja, do encarnado que irá produzir sua mensagem. Aquela época em que os espíritos usavam as mesas, ele também não incorporava as mesas. Ele ficava do lado, né, e fazia com que as mesas se levantassem. Isso aí são falas de quem não conhece os fundamentos do espiritismo. Repetimos, o espírito está ao lado da mesa, não dentro da mesa. Assim acontece com as comunicações através do médium. O espírito se coloca ao lado do médium que, pelo pensamento, o transmite utilizando-se da corrente fluídica.
O fato de a mesa se levantar não é nada de maravilhoso. Os espíritos usam as forças vivas e incessantes da natureza para o fazer. Ele a envolve por uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito de gravitação. O gás hélio, quando enchidos bexigas, com gás de menor densidade em relação ao meio em que se encontra, os balões flutuam. Assim, quando esses balões estão preenchidos com gás hélio, eles têm a densidade diferente do ar que respiramos. Mudam-se as propriedades. Lembra do capítulo que falamos do laboratório do mundo invisível? Assim se dá com todos os ruídos ou pancadas que ouvimos. Os espíritos não usam as mãos para produzir sons. Eu estou batendo, eu estou usando a matéria, a minha mão. Os espíritos não têm mais matéria, não tem como eles baterem. Eles simplesmente enviam um jato de fluido ao ponto que querem produzir o ruído. Só que essa época do espetáculo, das mesas, acabou, já se foi. Hoje a comunicação se faz de maneira mais rápida, objetiva e com um leque muito grande que ultrapassa o conhecimento dos médiuns que psicografam ou psicofonam. Tem médiuns que psicografam outras línguas, palavras e assuntos que estão fora do domínio do encarnado. Analfabetos escrevem, leigos compõem poesias, desenhos, pinturas. Até a grafia do médium pode ficar igual, ser reproduzida ao espírito comunicante. Tem até uma psicografia, isso consta das páginas de internet, podem procurar, podem pesquisar. A psicografia foi do Chico e ela foi usada em tribunal para que um jovem não fosse incriminado injustamente. Houve um acidente, aí estavam incriminando ele. Pesquisem para maiores detalhes. Todas essas maravilhas, nada tem de maravilhoso. Da mesma forma que um adulto pode criar as mãos de uma criança e escrever, assim é feito pelos espíritos. O médium é apenas instrumento para que o espírito exteriorize suas habilidades. Exatamente porque eles não têm mais matéria. Agora, óbvio, que quando o encarnado tem mais conhecimentos e habilidades, menor é o trabalho do espírito para lhe guiar as mãos. Se eu vou capinar com uma enxada cega, eu vou ter muito mais trabalho do que capinar com uma enxada afiadinha. Vai cortar muito mais, o trabalho vai render mais. Por isso, a instrução de Kardec se faz necessária cada vez mais. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. O médium necessita conhecimento para se tornar cada vez melhor, cada vez instrumentos mais eficazes. O estudo, o conhecimento são diretrizes que para nós melhorarmos a mediunidade. O Espiritismo nos ensina que a fé hoje é toda raciocinada. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.